Galera, vazou tudo e hoje eu vou te revelar o futuro do Pokémon. Tudo que já vazou sobre a 10ª geração de Pokémon, sobre a 11ª geração, inclusive outros jogos que foram cancelados e mais jogos vão lançar daqui a alguns anos. Bora lá. Fala aí, galera, eu sou Bakamati e vamos começar aqui com a 10ª geração. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas agora vai ser um vídeo completamente atualizado. Realmente o nome é Wind Wave, como eu já tinha falado anteriormente. Só que não vai se passar na Grécia, como muita gente achava, inclusive eu, e sim no Sudeste Asiático, que é um lugar cheio de ilhas, porque esse jogo vai ser focado bastante em exploração na água e entre ilhas. E essa região, na verdade, faz bastante sentido. E lá tu consegue fazer várias coisas, porque o Sudeste Asiático é bastante rico em cultura e história. Porque lá tem a região da Indochina, que é Vietnã, Camboja, Laos. Tem a região da Tailândia, Indonésia, Malásia e Filipina. E o codinome realmente é Gaia, como eu já tinha falado, e o tema vai ser infinito. Sim, infinito. E o porquê disso? Porque o jogo vai ser um mundo aberto, igual Pokémon Scarlet Violet, com grande foco no online. Sim, no online. E tu já vai entender mais pra frente o porquê disso. E o mundo desse jogo, ele vai ser gerado de forma procedural, igual Minecraft. Sim. Tu vai começar e o jogo vai criar várias ilhas e um mundo, vai ter os bagulhos padrão e tudo mais, só que vai ter várias coisas que vão ser geradas e cada vez vai ser único. Então cada jogo do Pokémon, de cada pessoa, vai ser bastante único. E isso é meio problemático, porque a ideia é genial, mas como a gente sabe pelos vazamentos, esse jogo vai ser até 20 milhões de dólares investido. E isso quer dizer que provavelmente o marketing também vai estar investido nisso, então o jogo em si vai ser menor. E a gente sabe muito bem pela Game Freak, inclusive pelo NZA, que eu fiz uma análise sobre o jogo, que vai estar no card e na tela final, de que a Game Freak não sabe fazer jogo direito. Então possivelmente isso pode ser descartado, ou se não for descartado pode ficar meio ruim. E o interessante é que a cidade inicial vai ser uma cidade grande, e vai ter um principal lobby no jogo, igual como um MMORPG, coisa do tipo, onde tu vai tá lá no salão, vai ter vários NPCs, onde vai ter quadros e onde tu vai poder fazer as missões e tu vai ver todo mundo andando por ali. E vai ser num hotel. Igual tipo o Lens, que tem a principal parte aqui no hotel, aqui também vai ser num hotel. E a nova mecânica desse jogo será ataques climáticos, e tem a ver muito com aquela região, porque naquela região acontece terremotos, tsunamis, tufões e por aí vai. E isso vai ser interessante porque já temos golpes que envolvem o clima e pokémons que envolvem inteiramente o clima. Então como vai ser essa mecânica envolvendo essas outras coisas que já existem em Pokémon? Mas nesse Teralink novo não falou nada do que tinha no passado, que eu falei que também teria uma segunda mecânica, que seria as Mega Evolução, que eu acredito que pode ser sim que realmente venha a Mega Evolução entendendo essas duas mecânicas, já que Mega Evolução é a coisa que a galera mais curte em Pokémon. E uma coisa é que viria um novo tipo de Pokémon que eu falei. E esse novo tipo que eu disse poderia ser Sound, né, que é o som, que tem golpes de som, tem pokémons que podem estar a ver nisso. O tipo pássaro, que também tem tudo a ver com isso, inclusive teve na primeira gen, numa versão beta, o tipo pássaro. E que poderia também vir um tipo luz, que tudo a ver, né, já que tem Dark, que tem muitos pokémon que encaixam nisso. E até mesmo expandir a versão Prisma, né, que temos um pokémon lendário na nova geração, uma DLC de Scarlet Violet que tem isso. Só que aparentemente, esse novo tipo chama Seed, que é semente. Porque ele é um pokémon único, com uma mecânica única, que cada um vai ter esse Pokémon e vai depender do jeito que tu trata ele, as habilidades, conforme ele vai se modificando, os status, as habilidades dele até a forma dele. Então cada jogador teria um Pokémon único e cada jogatina seria um Pokémon completamente diferente, tendo novamente essa mecânica do Infinity. Inclusive esse Pokémon teria relação com os Pokémons lendários dessa região. E, inclusive esse jogo lembra muito Pokémon Ruim, terceira geração. Porque além de ter bastante foco no mar, em ilhas e tudo mais, aqui tá um turista. Tu veio de outra região, igual na terceira gen. E a terceira gen é minha favorita. Então essa aqui tem um potencial de talvez bater de frente com essa ali. E a sua mãe, ela ganhou um bilhete ali no negócio. E daí com isso, ela ganhou férias e vocês vão pra lá participar dessas férias. E obviamente, esse jogo vai ter exploração no fundo do mar, que é algo que eu sempre queria de volta. E vai ter bastante construções, vai ter matinhos, vai ter cavernas, labirintos, corredores e por aí vai. Inclusive já vazou uma gameplay das pessoas explorando o fundo do mar. Só que essa é uma versão obviamente beta de anos atrás. Teremos ginásios, 18 desafios ao todo, cada um tendo cada tipo de Pokémon. E se eu não me engano, não falha a minha memória, só existe 16 tipos. Então pode ser que na verdade venha 2. E depois disso você enfrenta o campeão dessa
região e tudo mais. E o interessante é que várias dessas coisas desse jogo que tá tendo na 10ª Gen, o Pokémon Wind Wave, ele na verdade está sendo um grande teste e preparamento para um Pokémon do futuro que eu já vou falar daqui a pouco. E esse jogo será exclusivo de Nintendo Switch 2, esse Pokémon. Então o Pokémon Legends vai ser o último Pokémon dos principais aí que nós vamos ter do Switch 1. Talvez o Pokémon Champions lance pro Switch 1 também, mas depois disso não terá mais. E ele terá 3 novos idiomas, obviamente tendo 2 mandarim diferentes e um terceiro espanhol, é claro. Óbvio, né? Claro, né? No pequeno não teria. Mas é bem possível que tenha realmente o português, o árabe e algum outro. E ele está planejado para o final de 2026, né? Porque 2026, 30 anos de Pokémon faz total sentido. E ele terá uma nova engine. Esse jogo será totalmente feito com uma nova engine. E ainda bem! Porque essa engine de Pokémon é uma merda. É muito ruim, cara. Eu não consigo tancar esse gráfico fotorrealista do ambiente e os bonecos de plástico que nós temos aí. O Legends A realmente melhorou, só que ainda não dá, cara. Porque essa nova engine sejam shaders, tipo igual o novo Digimon, o Dragon Ball, Spark Zero e tudo mais, que vai ser daí incrível. E agora sobre coisas que não são da 10ª geração, mas que também são bastante importantes. Primeiramente teve 2 jogos cancelados, que na verdade eu acho que foram arquivados, que eram 2 Legends. Sabia que Legends A não era pra ser um novo Legends? Sim, era pra ser um desses 2. Sendo o principal, um de Johto, que também seria numa cidade, e seria numa vibe do Legends A, só que em Johto. Ainda bem que não foi em Johto, porque em Johto eu não vejo nenhuma cidade tão interessante pra ser igual Lumiose, que nós temos na região de Kalos. E eu não queria que tivesse um Legends focado em uma cidade em Johto, eu queria o Johto mesmo, sabe? Johto como é mesmo, tipo no futuro, pode ser. Bem anos depois ou um pouco mais no passado, não sei, mas não uma cidade. E o outro seria em Galar, a 8ª geração, um Sword Shield, só que no passado, que faz total sentido, já que o passado de Galar é muito interessante. Seria bem na época que caiu um meteoro e que começou a aparecer a Gigantamax e todo aquele furdunço que deu em Galar. E tomara que principalmente esse só tenha sido arquivado e que seja o próximo Legends, porque o que dá pra fazer nesse jogo é absurdo. E se lembra que eu falei que a 10ª geração de Pokémon é um preparo para um novo Pokémon? É esse que eu vou falar agora. É pra ter num Pokémon no futuro. Que ele vai ser focado totalmente online. E ele será um MMO. E ele vai ter as 4 primeiras gerações que passa tudo no Japão, né? Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh nesse jogo. E vai ser bem MMO. Então todos os bagulho de MMO e tudo mais como a gente conhece. E tendo ainda a região da D7 Scarlet Violet que passa na região do Japão também, que é numa ilha. Que eu acho que é Hisui, se eu não me engano. Hisuki, alguma coisa do tipo. Então faz total sentido que a 10ª geração já esteja fazendo os testes para ter esse jogo MMO, que é algo que muita gente queria e que eu também. Além de que a Nintendo está focando muito no online, e já estamos vendo desde Scarlet Violet focando no online, no Pokémon, para também diminuir a pirataria e as versões de X-Sparrows e emuladores que nós temos em Pokémon. Então essa é uma ótima forma também para conseguir dinheiro, né? Ótima forma para a galera ficar metendo aí Nintendo Switch Online e tudo mais. Não temos nada sobre remake da 5ª geração, mas provavelmente vai ter. Inclusive eu diria que no 26 vai ter o Champions e a 10ª Gen, e no 27 vai ter o remake e as DLCs. E possivelmente esse online vai ser em 2028. Mas nós temos outro, pelo menos, que é a 11ª geração. Sim, temos coisas sobre a 10ª geração. No caso, ela já está planejada e ela possivelmente já está em pré-alpha, talvez em alpha. E ela está prevista para 2030 para a Switch 2. Em 2030 já está indo provavelmente para o final da vida do Switch 2, porque o Switch 2 vai lançar entre o novo Switch, no caso o Switch 3, entre 2029 e 2032. Eu diria mais ali por 32. Então a 11ª Gen está prevista para 2030, mas só temos isso por enquanto. Comenta aí o que você achou e se inscreve no canal que vai ter mais coisas sobre Pokémon quando tiver. E um forte abraço. No canal que vai ter mais coisas sobre Pokémon quando tiver. E um forte abraço.